Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Vamos começando mais uma live aqui no do Mundo Gecos. Fixando aqui o comentário. A gente vai mais uma vez aqui falar sobre pesca esportiva. Bem-vindo a todos aí. Muitos amigos aqui entrando. A gente tá com o projeto das lives, né, do Mundo Gecos. Já estamos na nossa 16ª live. Olha que bacana, né? Tem dado certo e a gente tá cada vez mais aí empenhado em fazer um conteúdo de qualidade e entregar para os nossos parceiros, nossos ouvintes, né, quem está acompanhando a gente, cada vez mais um conteúdo interessante para que a gente possa divulgar o nosso estado, divulgar as regiões que a gente trabalha. Para quem não conhece aí no Mundo Gecos, né, a gente atende várias regiões do Brasil, tanto no Maranhão quanto no Pará, no Tocantins, Piauí, Ceará com a Rota das Emoções, Amazonas também. Então a gente tem trazido aqui para as lives um momento para poder falar um pouco desses destinos, apresentar nossos parceiros, as pessoas que nos acompanham desde o início e que têm feito o trabalho junto conosco aí, trabalhando fortemente essas regiões, né? Então, o assunto da pesca foi um assunto que a gente iniciou esse ano passado com um projeto, né, com o Eduardo da Maranhão 3D Fish, que é nosso grande parceiro. E aí o Eduardo já é um pescador nato aí de 30 anos de experiência e a gente começou a trabalhar com esse projeto da pesca e aí já trazendo para o mercado pacotes, né, do que a gente pode trabalhar nas regiões, né, principalmente no Maranhão, onde a gente hoje tem um trabalho já desenvolvido junto com o Eduardo. E aí 2020 seria um momento que a gente ia dar um start aí com força total. Como a gente está passando por esse momento, né? Claro, a gente está só postergando aí as oportunidades, né? Que vão ter para esse mercado. E aí a gente está aproveitando para trazer aqui na live, justamente para vocês conhecerem como que é esse trabalho, o potencial da pesca aqui no estado do Maranhão. Na primeira live a gente falou do Brasil, né, como um todo. O Eduardo trouxe o histórico da pesca esportiva. E agora a gente vai focar no destino Maranhão, né? O que a gente tem hoje de desenvolvido de pacotes, de regiões onde é possível desenvolver essa pesca. Lembrando que a pesca esportiva que a gente trabalha não é predatória, né? É uma pesca que a gente tem todo o cuidado, né, como o próprio Eduardo comentou na primeira live, de fazer um trabalho interessante junto com a região, a comunidade local. Então a gente tem tem desenvolvido esse esporte aqui como, na realidade, um grande potencial para o turismo. E o que é mais legal é que é um nicho novo para o Maranhão começar a trabalhar, né? Então, a gente tem uma grande expectativa. E aí eu vou chamar o Eduardo, ele já entrou aqui para bater esse papo com a gente. Hoje a gente vai focar no potencial do Maranhão enquanto pesca esportiva, beleza, pessoal? Vou chamar aqui o Eduardo para começar. E aí, Adriano, Fala, Eduardo, tudo bem? tudo bem com você aí? Beleza, meu amigo, tudo ótimo. Melhor agora. Como é que tá o áudio aí, tá bom? Tá ótimo, o áudio tá bom, a imagem também, para você também aí, tá? Tá. Tudo jóia, tô te olhando bem. Abraço a todos aí que estamos acompanhando. Tô vendo alguns amigos entrando aí, o Fernando Bergman, Show, tô vendo o pessoal da Argentina, o Waters também. legal. Legal, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo prestígio aí. Aproveitando aí esse E gancho do obrigado a Eduardo, né? você Agradecer também a todos novamente. os espectadores aí da Gecos, da 3D Fishing, né? E acompanhando nosso trabalho aqui mais uma vez. Lembrando, pessoal, dando um reforço aí que a gente está gravando as lives e a gente está colocando lá no YouTube. A gente criou um canal Mundo Gecos no YouTube. E aí todas as lives estão sendo gravadas, a gente está colocando esse material lá. O Eduardo também está compartilhando na página dele, está movimentando conosco.
Então, é um material que a gente vai deixar realmente para consulta, para quem depois quer tirar dúvidas, né, Eduardo? Em relação aos assuntos que a gente tem divulgado aqui pelo Instagram, tá? É, acho que o Eduardo travou um pouquinho aqui. Voltou? Voltou, pronto. Tá ouvindo aí, Eduardo? Tá bem? Estou ouvindo, é porque ia entrar uma chamada externa e aí deu uma congelada, mas estou Beleza. ouvindo sim. Mandar um abraço para o pessoal lá do grupo 3D Fishing, várias pessoas aí entrando. Rodrigo Teixeira, da Fish TV, Jonathan, pessoal da Pousada Baluarte também, nossos parceiros. Isso, Patrick. Patrick, lá o Patterson. Legal. Tamo junto aí. Beleza. Eduardo, então para a gente começar aí nosso papo, né? Para quem não teve aqui na primeira live, fala um pouquinho rapidamente lá sobre a história da pesca esportiva e aí a gente entra mais assertivo aí na parte do Maranhão. Fala um pouquinho de ti de novo, quem é a 3D Fishing, e aí a gente vai desenvolvendo aqui nosso papo. Legal. Bom, fazendo aí uma recapitulação, né? Eu sou Eduardo Abreu, sou maranhense e apaixonado pelo meu estado. E a gente começou a pescar uns 30 anos atrás, muito influenciado pelos programas de pesca e o pioneiro Pesca e Companhia, com o Rubinho. Rubinho é uma grande referência aí na minha vida como pescador. E, e aí, mais tarde, a gente, bem mais tarde, depois de muito aprendizado aí no meio da pesca esportiva, entendendo o que é de fato pesca esportiva, a gente resolveu também criar um nicho de mercado no Maranhão para pescadores esportivos. Fundamos a 3D Fishing, Maranhão 3D Fishing, e começamos também a não só pescar, mas a trazer pescadores para conhecerem nossa região, né? Tem um grande potencial, a gente vai falar disso mais tarde. Então, a minha paixão pela pesca me levou a torná-la também um elemento de transformação social, um elemento de transformação econômica, que está entre aí os pilares aí os pilares objetivos aí da Maranhão 3D Fishing, né? Show. Falando um pouco sobre a origem da pesca, a gente, Adolfo Balduga, abraço, a gente tem aí bom, como eu falei antes, né, Adriano, a pesca esportiva, a pesca esportiva vem da pesca. A pesca é uma atividade de subsistência do ser humano. Ela é naturalmente uma atividade que o homem começou a adotar muito cedo, para poder sobreviver, né, para coletar o alimento no meio ambiente. E a evolução da pesca através dos materiais, ela nos trouxe a uma realidade de competição. A evolução da pesca nos trouxe a algo um pouco diferente que é a pesca esportiva, que é uma pesca muito voltada para a competição, para teste de habilidade, Isso. para pensamentos conservacionistas, né? Então a gente saiu, voltando àquela história do ciclo de materiais, que fizeram parte da evolução da humanidade. Então a gente saiu dos primeiros materiais de fibras têxteis e fibras vegetais e fibras animais, né? Depois a gente vem essas fibras vegetais e animais fornecendo varas de pesca, fornecendo linhas de pesca, né? Depois teve a fase da seda, do linho, tudo isso foi usado como material de pesca, como linha. Aí a gente vem os anzóis, né, já sendo influenciados pela era pré-industrial, né, quando a gente tem os fogos de fundição, e aí a gente entra, isso aí entre o século XV e XVIII, que é mais ou menos a nossa idade pré-industrial. Certo. E aí quando chega no século XIX, a gente começa a ter as primeiras fábricas de iscas artificiais, naquela época feitas de latão ainda, né? E a gente tem também um poderoso aí parceiro aí comercial, que é uma das maiores empresas do mundo de manufaturamento de aço, manufaturamento de ferro, de liga metálica, que é a Mustad, lá da Noruega. Aham. Fundada mais ou menos ali por volta de 1832, ela começa a
a usar o metal de várias maneiras. Nós temos agulhas, temos anzóis, temos pregos de todos os tipos, parafusos, temos equipamentos como fogões de metal e até carros. Então, a Mustad é um importante marco da Revolução e hoje, até hoje, é a maior produtora de anzóis do mundo, uma norueguesa. Né? Logo na sequência, a gente tem, ainda no século XIX, a gente vai ter, final do século XIX, a gente vai ter a entrada da Redon, que é uma importantíssima também produtora, fábrica de grandes marcas de iscas artificiais. Né? Certo. Bom, esses são dois grandes marcos do século XIX. Aí, século XX, a gente tem, logo no início do século XX, a gente tem o advento do nylon, a invenção do nylon, que foi mais ou menos em 1935. E aí a gente tem uma grande revolução nas linhas. Né? Então, as linhas eram de seda, de linho e de outros materiais, e aí vem o nylon, com sua grande elasticidade, sua grande resistência, com a sua versatilidade, e revoluciona o mundo da pesca novamente. Nessa mesma época, a gente tem uma entidade muito importante, que é a IGFA, que aí sim a gente começa um marco de pesca esportiva, porque a IGFA, ela congelada aí, Adriano? Deu uma congelada aí? O Gelo voltou agora. Legal. Então, a IGFA, ela vem para estabelecer os recordes, homologar. Certo. E aí sim, a gente tem um órgão regulador da pesca esportiva. Né? Isso aí nós estamos falando na década de 30. 30, ok. Temos também, na década de 30, mais um marco importante, que é a fábrica Rapala. O Lauri Rapala, um finlandês que pesca truta lá para vender, ele tem um site, né, tem uma ideia de começar a pegar pequenas iscas e taxidermizar praticamente. Colocar algodão, matar, colocar algodão e usar como se fosse um peixinho artificial. Certo. E aí vem uma outra linha de iscas de pesca, de iscas artificiais, que é a linha da Rapala. Muito importante também. Bom, estou quase chegando lá, hein? Está demorando um pouquinho, vou chegar lá. Aí a gente vem... Não, é importante entender esse contexto histórico, é interessante. Contexto histórico. Aí a gente vem com as duas grandes guerras, né? Sendo que a Segunda Grande Guerra Mundial ela proporcionou uma grande evolução de materiais, né? A Segunda Grande Guerra Mundial. E também possibilitou que viesse logo depois a aviação civil, que ela adquirisse uma dimensão muito grande, as pessoas começassem a viajar muito, e aí a aviação civil ela possibilita que pescadores esportivos viajem de um ponto para o outro, descobrindo lugares completamente selvagens. Então, essa aviação civil permite que pescadores esportivos comecem a desbravar e levar também o negócio da pesca esportiva para diversos países do mundo. E isso entra direto na veia, né, do Brasil. O Brasil vem de uma história de imigrantes que trazem materiais para o Brasil, e aí, com a aviação civil no pós-guerra, muita gente começa a vir para o Brasil pescar também, começa a ter um fluxo de pessoas a negócios, um pouco a turismo, mas muito a negócio, e a trazer novidades, a trazer novos materiais, etc. Então, por volta de 40, no final do 40, surgem os primeiros produtores, fabricantes de iscas nacionais, ainda artesãos, como o Ivan Império, empresários de outros ramos que acabam, pela paixão pela pesca, acabam fazendo suas próprias iscas e criando um novo negócio. Ivan Império é um exemplo disso, o Antônio Faria das Iscas Faria. E aí, essa história toda deles, esses pioneiros, eles vão culminar com a criação da APIA, Associação de Pesca com Iscas Artificiais, por volta de 1982. Né? Show. Bom,
Fazendo um paralelo com o Maranhão, né, a gente tem que a pesca esportiva no mundo, na fase moderna, era moderna, a pesca esportiva no mundo, ela tem, a gente pode considerar a partir do final do século XIX, em função do surgimento da Redon lá, a fábrica de iscas. A gente pode Tá. considerar isso. Então, a pesca com iscas artificiais e a pesca esportiva tem mais ou menos aí 120 anos, vamos considerar, 120, 130 anos. No Brasil, ela começa a aparecer mais fortemente dos anos 40 para cá. Então vamos considerar que tenha mais aí uns 60, 80 anos, quase 80 anos, 70, Aham. 80 anos, né? E a pesca no Maranhão, ela começa a pesca esportiva na década de 80. Legal. Até então, até que então que se pratica aqui é pesca de subsistência, é pesca comercial, né? E a pesca e algum tipo de pesca recreativa. Aham. Então a gente chega anos 80, aí eu vou trazer agora para falar do Maranhão. Anos 80, a gente tem a chegada do Leonardo Castro, grande Sim. amigo meu aí, mando um abraço para ele aí, é um carioca que vem para o Maranhão trabalhar e ele já traz na bagagem umas 500 iscas artificiais. Hoje o Leonardo deve ter umas 5 mil, eu acho. Coleção de iscas, né? Mas na época ele traz umas 500 iscas artificiais e aí ele começa a pescar Laguna da Jansen, começa a fazer algumas incursões pela Baía de São Marcos, começa a viajar até para o Parcel, né? Então, o Leonardo Castro é o grande marco aí, o grande responsável pelo início da pesca esportiva aqui. Logo no final dos anos 80, aparece aí por volta de 89, 90, começo dos anos 90, aparece a família Menks, né? Muito importante, o patriarca lá, o Roberto Menks, um apaixonado por natureza e um pescador ávido, né? Ele começa também a colocar os dois filhos para pescar com as novidades, com iscas artificiais, etc. Aham. E junto com ele também surge um cearense, que é o Paulo Emílio Rodrigues, pescador de pesca de praia, e que, por volta da metade dos anos 80, também se estabelece no Brasil, no Maranhão. Show. Então, esses três caras aí, Leonardo Mendes, Leonardo Castro, Paulo Emílio Rodrigues e o Roberto Mendes, vamos dizer que são os principais responsáveis pelo boom da Precursores, pesca né? esportiva. Exatamente. Legal, legal. Tá? Então, é uma homenagem a eles também. Bacana. E aí nós temos, no decorrer dos anos 90, a gente tem o aparecimento de algumas lojas. A Cabo Fio, a loja Cabo Fio, que ficava ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, muito perto ali do Atacadão. A Aham. gente tem a gente tem também o Nalim, do Mestre Alvo, uma loja que tinha no Tropical Shop Center, e começam a trazer alguns produtos, a vender, a criar um comércio, e o Lojão da Pesca também, e começa a trazer esses produtos para o Maranhão. Bom, aí nós temos o surgimento do primeiro nicho, primeiros grupinhos de pesca aí no Maranhão, final da década de 80 e de 90, a gente não tem mais do que 10 pescadores esportivos, ou Aham. seja, pescadores que valorizam muito mais o prazer de pescar do que o fato de levar o peixe para a panela, Certo. tá certo? E aí a gente aproveita para conceituar a pesca esportiva, Adriano. A Show. pesca esportiva, né? Ela é uma modalidade, é sempre bom deixar claro esse conceito. Atualmente, ela é uma modalidade que, através do contato extremo com a natureza, leva o homem, no duelo com o peixe, a desafiar suas habilidades e seu autoconhecimento. A pesca esportiva traz autoconhecimento, Legal. né? Finalmente culminando com a valorização do peixe através da sua devolução ao meio ambiente. Então, dessa maneira, ela se torna também uma prática conservacionista, porque ela não tem a finalidade de
matar e consumir o peixe ao final. Sim. Então, esse é o conceito moderno da pesca esportiva. Tô colocando aqui, É, Eduardo, logo uma hashtag aqui, ó, pesca e solte, ó. pois é, a gente falou sobre isso e Isso. precisava ter, né? Pesca e sol, exatamente. Então, assim, a gente chega, o Maranhão começa a ter uma evolução a partir dos anos 90, muito pequena, Aham. e, e entre 90 e 2010, a gente se mantém aí com grupos muito pequenos de praticantes, poucas pessoas praticando. Em 2010, por desafios profissionais, eu fui embora do Maranhão e eu só volto em 2015. E aí, entre 2015 e 2016, a gente funda a Maranhão 3D Fishing Aham. e começa a trabalhar pesca esportiva como destino turístico. E aí nós vamos começar a fazer prospecções, visitas a locais, treinamento de guias, treinamento de empresariado. A gente começa a ter esse trabalho voltado para o crescimento do nicho de mercado. Isso Legal. a partir só de 2015, né? Quando, quando eu retorno, já não tinha mais nenhuma loja de pesca específica de pesca esportiva, e aí eu também resolvo fundar um outro pilar que seria a loja, né? Loja, operação de pesca e a Aham. parte de informação e conhecimento, treinamento, curso, etc. Programa de desenvolvimento de pesca esportiva. Legal. E Eduardo, aqui no Maranhão, quais são as regiões que têm um potencial para pesca, né? E aproveitando, fala um pouquinho também de como que tu trabalha essas regiões com a própria comunidade, né? Então a gente sabe que a gente tem assim, hoje eu já reconheço esse potencial, eu não tinha noção disso, até te conhecer. E é interessante agora falar aqui para quem está nos escutando. Essas regiões em potenciais e como é que se está se trabalhando hoje? Tá. Bom, vamos lá. Desde algum tempo já, eu, eu passei a observar, né, o que a gente tinha nas águas maranhenses. Eu comecei a catalogar minhas pescarias, eu comecei a verificar espécies, eu comecei a fazer registros de produtividade, etc., já há muitos anos, né? Então, o Maranhão é o seguinte: o Maranhão é um pedaço, né, um pedaço da completitude do Brasil, Aham, certo? O Maranhão é o estado com o maior número de espécies esportivas do Brasil. olha E só. muitos que estão nos vendo vão questionar isso. Por quê? É natural eles questionarem. Porque é desconhecido mesmo. Sim, Muito pouca gente sabe disso, né? Potencial do Maranhão. Maranhão, a leste, nós temos a bacia do Atlântico Leste e também o Rio do Cerrado, que é o Rio Parnaíba. aham, Muita gente não sabe, Adriano, mas o Rio Parnaíba é o maior rio nordestino, inteiramente nordestino. Então, ele tem quase 1.500 quilômetros, né? O sim, Rio Parnaíba tem quase 1.500 quilômetros. Ele nasce na Chapada das Mangabeiras e desemboca, né, na divisa do Maranhão com o Piauí. Ele faz essa divisa e aham, ele desemboca lá, perto das cidades de Araioses, Parnaíba e e, Vitória, né? Então, esse rio tem uma quantidade de espécies do cerrado muito significativa e alguns peixes até de bacia amazônica. Por exemplo, a piraíba, ou filhote, ou piratinga, é uma espécie endêmica do Rio Parnaíba e muita gente não sabe disso. Tem grandes tambaquis, tem muitos surubins, surubins cacharas, grandes. aham, Tem tucunarés, né, que foram introduzidos, esses foram introduzidos. Tem, tem ainda várias espécies aí de bagres, né? Tem piranhas, então tem uma infinidade de peixes no Rio Parnaíba que representam o Cerrado e a Bacia do Nordeste. A oeste, o Maranhão tem o Rio Tocantins e o Rio Gurupi e 1% do Rio Araguaia. certo, O que significa isso? Praticamente todas as espécies amazônicas nós temos. show. Praticamente todas. E com esses afluentes aí
que, que saem de uma parte do relevo maranhense e vão para os extremos, para esses rios, desembocando nesses rios. A mesma coisa do Rio Paranaíba. Bom, nós temos o maior litoral. Se a gente pegar o litoral do Maranhão e retificasse o litoral, Aham. a gente teria o maior litoral do Brasil, Isso. porque a nossa costa é cheia de reentrâncias, né? Como nós Isso. aprendemos na geografia. Isso. Ela é toda recortada, então ela não é contínua, mas é a maior litoral do Brasil se pudesse retificar. O Lauro Siqueira, forte abraço, meu irmão. Maurício, Muito obrigado obrigado pela audiência, por viu? investir. Depois você fala quem é esse cara, viu, Eduardo? A potência que esse Pode cara na levar. pesca do Brasil. É isso mesmo. Então, o litoral maranhense é um dos maiores e com alguns acidentes geográficos únicos, né? Além das ilhas, a Aham. gente tem um parcel muito forte, muito representativo. A Isso. gente tem o delta e tem a região dos Lençóis Maranhenses. Então, acidentes geográficos únicos. E 60% dos manguezais, podemos falar, 60% dos manguezais do Brasil. Isso significa o quê? Todas as espécies praticamente de mar, costeiras e offshore, estão no litoral do Maranhão. Legal. Praticamente todas. As ausências que eu posso citar aí, as ausências sentidas de águas interiores do Maranhão, de importância para a pesca esportiva, a gente pode citar aí Tucunaré-Açu, porque ele é endêmico da bacia do Rio Negro e Rio Branco. Aham. Ele não foi translocado para cá, então não temos tucunaré-açu. Nós não temos o dourado, os salminos, salminos brasilienses e salminos franciscanos. Nós não temos o dourado de água doce Aham. e nós não temos o surubim pintado, que é outro peixe da bacia do Prata também do Paraná. Então, essas são as três ausências sentidas, mas todas as outras espécies aí importantes para a pesca esportiva, a gente está falando de 150 mais ou menos. Nós podemos dizer que o Maranhão, das 150 importantes do Brasil, ele tem aí em torno de 140. Então, Caramba. para você ter uma ideia, então, enquanto que os brasileiros precisam viajar a várias partes do território para pescar diferentes peixes, no Aham. Maranhão eles poderiam pescar praticamente todos os peixes esportivos de interesse em um único estado. Olha só que fantástico, hein? Não é todo estado que É, tem isso, hein, Eduardo? Não, o Maranhão ao lado do Pará são os dois estados que têm essa riqueza toda. Porque veja bem, a região centro-oeste não tem litoral, claro, e não tem a bacia do Nordeste, que ela não faz Aham. parte do Nordeste, mas ela tem rios de cerrado. Mas fazem falta os peixes do litoral. A bacia do Nordeste, por sua vez, não tem rios amazônicos. O Maranhão está na divisa da Amazônia. Então, os outros estados não têm rios amazônicos. Sim. Né? Aí você pega as bacias do Sudeste, tem peixes importantíssimos, mas não tem nem bacia do Centro-Oeste, não tem bacia do Nordeste, não tem bacia amazônica. Então, o Maranhão, por esses aspectos, pela posição geográfica, é o estado que tem a maior riqueza de espécies esportivas, de interesse esportivo, para os pescadores. Fantástico. Né? Bom, contra isso, né, em contrapartida, é o estado que teve a largada mais tardia. Enquanto você vê que a história da pesca esportiva no Brasil tem 80 anos, e a história da pesca esportiva do Maranhão, ela só tem 40. Mas desses 40, ela só foi muito acelerada nos últimos 10. 30 anos ela engatinhou com 10 pescadores esportivos apenas. Aham. Então, de 2000, então somente dos 40, 35 anos ela engatinhou. Porque só a partir de 2013, 14, 15 é que a gente começa a ver vários grupinhos de pescadores interessados em pesca esportiva. Certo. Então, é uma história muito recente. A gente tem um caminho muito longo, a gente tem toda uma infraestrutura para desenvolver e isso leva um certo tempo. Aham. Né? A gente,
A Maranhão 3D Fishing, a gente, através da Maranhão 3D Fishing, a gente está tentando queimar etapas. Sim, Então, o que a gente fez? A gente identificou áreas importantes, foi lá e, com iniciativa própria, a gente deu o start. Sem contar com apoio público, sem contar com o apoio de outras entidades, a gente teve que realmente arregaçar as mangas, ir lá e implantar a pesca esportiva, treinar isso. as pessoas, conversar, etc. Um aspecto muito importante é que a pesca esportiva, muitas vezes, é o principal ou o único elemento transformador social daquela região. Exato. Né? O que acontece hoje? Os pescadores profissionais, eles não estão mais conseguindo formar seus filhos como pescadores profissionais, porque a atividade ela está sendo substituída ou está sofrendo com o próprio, a própria atuação dos pescadores tem dizimado, né, os estoques de peixe. Sim. Então, os pescadores também tentam investir nos seus filhos para mudar, para que mudem de ocupação. Então, a gente está no momento em que a pesca, como atividade profissional, ela Aham. está em franco declínio. Né? Então, a pesca esportiva, quando chega numa comunidade dessas, ela leva comércio através do turista que vai para lá e vai consumir no local, vai Aham. fazer uso de alimentação do local, vai fazer uso de hotel do local, Ele vai vai fazer movimentar uso toda de aquela economia do lugar, né, Eduardo? toda a economia, vai consumir iscas quando for o caso, né? Vão surgir pescadores só de iscas para vender para eles, vão Isso. surgir, vão surgir os donos de embarcações que vão fornecer, vão alugar essas embarcações para Isso. eles, vão surgir os guias de pesca, que são os próprios pescadores. Então, a pesca esportiva entra como um importante elemento de transformação social nesses municípios. E um detalhe, Eduardo, ele também, o tempo de estadia dele no local não é um tempo curto, né? Geralmente os roteiros para pesca, ele Não. vai passar aí de 3 a 4 dias no local para poder fazer uma boa pesca, não é isso? No mínimo, aí, o tempo médio aí que um pescador passa, isso já foi levantado por uma pesquisa, acredito que do Fishing Strategy, meu amigo Gabriel, se Aham. estiver nos ouvindo aí, uma importante plataforma de pesquisa, eu aconselho os amigos a acessarem. Eles tentam passar um raio-x da pesca esportiva em torno de 5 dias. Olha É só. o tempo médio que um pescador fica em cada destino. Às vezes passa até 10 dias, vai Show. depender muito, mas uma média seria em torno de 5 dias. E nesses 5 dias eles movimentam muita coisa na região. O Pantanal sobrevive, basicamente, o turismo pantaneiro é um turismo de Sim. pés, né, por uma semana inteira, 7, 8 dias, muitas vezes. O Valduca está dizendo que 4 dias já é pouco. Eu concordo, É Valduca. verdade, é verdade. E eu Você quero veio aproveitar aqui, para citar um comentário aqui dos seguidores, assim, pessoas que estão assistindo a gente aqui, eu acho que é Eduardo, o nome dele é Fernando, eu não lembro o outro nome. Eles colocaram aqui, dá para pescar tarpon na Lagoa da Jansen. Eu lembro que tu me comentou isso, que dentro de São Luís a gente tem esse potencial e que também não é enxergado isso, né? o que acontece? Entre as espécies importantes para o Maranhão e para o Brasil e até para o mundo, o Maranhão está repleto de duas. Aham. Os robalos, os robalos e os tarpons, que são as pirapenas. O tarpon é considerado o peixe-alvo de 9 entre 10 pescadores esportivos. Né? Então, praticamente todo pescador esportivo quer ter um tarpon, que é a pirapema, né? Que é o peixe que salta em Tupi-Guarani, é o baby tarpon, o tarpon quando é adulto, o Aham. camurupim. Ele é um peixe que é muito cobiçado por todos os pescadores esportivos, Então, tarpon e no mundo robalo inteiro. são os mais cobiçados, né? Na água salgada, sim. Tarpon e robalo em água salgada. Tá. E na água doce, tucunaré, dourado, né, cachorra, que nós temos muita cachorra larga também. Aham. Matrinchã, que nós temos bastante. Bicudas, nós temos bastante na água doce. E as traíras, né, que estão presentes em todo o território nacional, além Show. do trairão.
né? Então, o Tapa e a Pirapema, dentro da Laguna da Jansen, a Laguna da Jansen mereceria um capítulo à parte para a gente conversar, né? Primeiro que é Vou montar outra live, Eduardo. o, Sobre pesca, hein? Uma pera. A Ilha de São Luís, ela tem três grandes berçários, que são o Rio Anil, mesmo do jeito que está depredado, mas é um dos principais berçários. A gente tem a Laguna da Jansen, que é uma laguna, as pessoas falam lagoa porque pegou o nome, Aham. mas é uma laguna porque é um lago estuarino, é um lago que recebe água do mar, né? E nós temos ainda o lago, a região do Bacanga, sítio do Físico, aquela região que tem outras nascentes e também constitui um importante berçário. Então, na ilha de São Luís, são os três principais berçários. O que acontece? Os peixes entram, as ovas entram, ou os alevinos entram, ficam presos ali e se constitui um importante lugar de abrigo, principalmente de abrigo, e Aham. de alimentação, como nutrientes, né? Então, a Laguna da Jansen deveria ser, em qualquer lugar do mundo, seria uma pérola extremamente protegida, vigiada e todos os dias Legal. reverenciada pela população. E é uma das coisas que falta ao nosso Estado, valorizar o que tem. É muito importante isso, a sociedade, não só a gente cobrar de poder público, mas a sociedade, a comunidade que vive em São Luís, precisa aprender rapidamente a valorizar o que tem. Nós temos áreas fantásticas, incríveis, que qualquer brasileiro gostaria de ter em sua cidade. Legal. Show. Tem uma pergunta aqui, Eduardo, que eu acho que a gente pode aproveitar e já responder aqui do professor Pinheiro aqui, Adson Pinheiro. Na sua opinião, qual estratégia imediata deverá ser tomada para alavancar e firmar a cadeia produtiva da pesca esportiva no Maranhão? Acho que a gente poderia responder logo essa pergunta e aí já citar os pacotes que a gente tem trabalhado em relação a essas regiões que a gente pode produzir, trabalhar a pesca esportiva aqui. Ok? Muito boa pergunta do professor Pinheiro. Isso. Bom, a pesca esportiva, em nenhum lugar que eu conheço, ela conseguiu ser alavancada unicamente de forma autônoma pelo empresariado. Isso. Então, isso passa por uma política pública voltada para o reconhecimento da pesca esportiva como um potencial enquanto alavanca de desenvolvimento de uma região. Isso. Então, o primeiro ponto o poder público precisa enxergar que isso é uma ferramenta importante de transformação econômica e social. Não dá para separar o econômico do social, porque a gente tem, por exemplo, áreas como Baixada Maranhense, um potencial imenso, com campos alagados, com praias fantásticas, restingas, estuários, rios importantíssimos. Tudo isso com um certo ar selvagem ainda, de dificuldade para chegar, né? Repleta de espécies, mas você não tem uma divulgação, você não tem um estímulo ao empresariado local e você não tem um bom corredor logístico. É importante, quando for distante, que haja um corredor logístico para se chegar lá Isso. com não tanta dificuldade assim, né? Eu conheço pessoas, muitos pescadores, que levam 3 dias ou 4 dias para chegar no local para pescar. 3, 4 dias para chegar, aí pesca 4, 5 dias e leva 3, 4 dias para voltar para casa. Aham. Pescador esportivo, o tu tem medo disso. Sim. Mas, mas para você desenvolver esses locais, você precisa de algum apoio logístico, né? Então, isso é importante para o Maranhão. Um outro ponto seria estender até as comunidades ribeirinhas o acesso ao que significa um projeto de implantação de pesca esportiva. Levar a mensagem da pesca esportiva para o ribeirinho entender que a pesca esportiva não é inimiga dele, é um aliado dele, é um importante aliado. É um outro ponto importante dentro de um plano de desenvolvimento, né? E lembrar que
onde a pesca esportiva chega, ela costuma aumentar os estoques de peixe. Com o passar do tempo, se percebe que o estoque de peixe da região aumenta. Legal. Isso Informação significa super mais importante essa, oferta, hein? isso significa mais oferta alimentar para o ribeirinho que se alimenta de peixe. Porque quando a pesca esportiva chega, ela leva uma filosofia. Ela Aham. leva uma filosofia e leva um modo de comportamento que faz com que as espécies voltem para o local. Legal. Então, o pescador ribeirinho, ele tem a garantia do alimento, ao mesmo tempo em que ele tem a ocupação. Ele pode se tornar um guia de pesca, ele pode se tornar um empresário de pesca, ele pode se tornar um fomentador de alguma forma disso, né? Show. Então, são aspectos muito importantes que algumas pessoas desconhecem. Legal. Eduardo, tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, aqui, parceiro nosso, Perrier, da Rio Del Cristo. Ele trabalha muito com o público internacional, trabalha inclusive vendendo roteiros de pesca em outras regiões e está bem interessado no Maranhão em relação à pesca esportiva. Ele perguntou aqui, ó, como são os pacotes de pesca esportiva, quantos dias no mínimo? Ok. Bom, a gente tem no Maranhão, a gente tem aí 3 pontos aí importantes de pesca esportiva. 2 são no litoral e um no interior. Um é para Show. tucunaré azul e outras espécies do Tocantins, que é o meu amigo Marreco. Marreco pescador lá de Carolina, tá? Então, água doce, a gente tem essa região lá. Em água salgada nós temos Primeira Cruz, que é uma região muito próxima de São Luís, do aeroporto, tem uma logística muito acessível Dos através lençóis dos também, né, aeroportos. Eduardo? Para eles terem essa referência geográfica. Sim, e seria muito perto dos Lençóis Maranhenses. Na verdade, fica a Isso. 100 quilômetros apenas de estrada boa, estrada, estrada bem asfaltada, bem sinalizada. Então, não é Isso. um problema de logística, né? Temos ainda a região do Delta do Parnaíba lá também, através da Baluarte. Então, nós temos o nosso pacote é de pelo menos aí. Eu oriento, Adriano, porque a gente tem, no mar, a gente tem a questão das marés. Isso. As marés são muito importantes para a produtividade. Então, nossas marés elas duram entre 4 e 6 dias, né? Algumas marés são de 6 dias, outras são de 4 dias. Então, eu sempre recomendo fazer no limite da duração da maré, para a gente poder driblar é, um fator climático, um dia que choveu, que fez um tempo que não foi muito adequado, né? O tempo não ficou muito estável, isso influencia no comportamento do peixe. Um dia que fez um pouco de vento, então, para driblar, sempre vai ter um dia um pouquinho mais complicado em função do clima. Eu sempre recomendo fazer ali no limite da maré. 4 dias no Legal. mínimo, o máximo de 6 dias seria aí a minha recomendação, tá? Show. Então a gente tem aí Primeira Cruz, Tutóia e pro sul Carolina, né? Primeira Cruz, Tutóia e Carolina. Então, E e 6 dias Primeira no Cruz, mínimo, né? Primeira Cruz é uma região muito agraciada por Deus, porque a gente está muito perto da capital e a gente tem uma oferta muito grande de tártaros e robalos, Pronto. né? Uma logística eu diria, uma logística mais azeitada para quem quer aproveitar a capital, para quem quer aproveitar os lençóis maranhenses, né? E fazer uma pescaria de qualidade premium, uma pescaria excelente. Show. Aí a gente vai escolher as marés ao longo do ano, os meses, etc. Lógico, não desmerecendo Tutóia e não desmerecendo Carolina, como outros polos importantes, né? Sim. Mas, em relação à capital, para quem quer aproveitar capital, para quem quer aproveitar Lençóis Maranhenses e quer aproveitar uma boa pescaria, um importante eixo seria a região de Primeira Cruz, tá? Legal. Eduardo, uma coisa interessante também, é uma coisa que a gente desvendou recentemente contigo aí. Ali na região dos Lençóis, no Rio Preguiça, também é um potencial de pesca, né? Vocês já tiveram a oportunidade de fazer, o próprio Laurence testou a região lá, né? Ele veio para cá, conheceu a Primeira Cruz, Tutóia, e aí também foi até os Lençóis para conhecer os Lençóis, que é também uma oportunidade para o pescador que está vindo, não só também fazer a pesca, mas conhecer os atrativos turísticos que a gente tem aqui, né?
E aí quando você me relatou, Adriano, o Rio Preguiças ali é show para fazer pesca também. Então, comenta um pouquinho disso, porque é bacana que tem muita gente do turismo aqui que conhece essa região, e aí pode ficar até surpreso com essa informação. Excelente. Eu, inclusive, já ofereço para os nossos clientes, meus e seus, né, Adriano? Isso, Eu já ofereço combo pesca em Primeira Cruz e levam os 2 dias para passear em Barreirinhas, no Preguiça. Isso isso. aí a gente já tem esse produto formatado pronto para a gente fazer. O Rio Preguiças é um rio de, 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 de um calado muito profundo, tem uma calha muito profunda, né? É um rio que originalmente ele faz essa drenagem ali de toda aquela região e é um rio que sempre foi muito bem frequentado por grandes exemplares, por bons peixes, né? Mais recentemente nós tivemos algumas alguns intrusos entrando no rio em função de criatórios que estouraram e jogaram algumas espécies lá, espécies invasoras, o que não é uma coisa muito legal para a biologia e nem para a Aham. saúde do rio, mas para o pescador esportivo é interessante. Então já tem tucunaré no Rio Preguiças, já apareceram alguns filhotes até de dourado lá, Olha só. né? Agora, a vocação natural do Rio Preguiças, que é a pesca do robalo, principalmente do robalo, que é um peixe muito representativo para o pescador brasileiro, Aham. o Rio Preguiças é um berçário. Ele tem uma quantidade muito boa de robalos de tamanho pequeno e médio. A partir do momento que eles vão crescendo, eles vão se adiantando, se aproximando da foz, lá em Atins, Aham. né? Então, tem um potencial muito bom. Agora, é necessário que a cidade, né, e os empresários locais lá, eles comecem a ter uma campanha de preservação. Exato. Porque hoje, Importante isso. porque hoje o que a gente vê é com a descoberta das iscas artificiais, a população local tem dizimado muito peixe com isca artificial. Sim. Pega o peixe, faz currículo de canoa, pega o peixe, mata, leva para comer. Então, nós sabemos, né, Adriano, que há um fluxo de visitantes muito grande em Muito Barreirinha. grande, muito grande. Há uma quantidade de lanchas muito grande. O que acontece? O peixe ele está acostumado com esse fluxo, mas ao mesmo tempo ele também é um peixe ressabiado. A proporção que você vai impactando na forma de vida dele, ele vai se tornando um peixe mais esquivo, Isso. mais difícil de ser visto. Então é importante que haja uma preocupação das pessoas, da sociedade, e uma preocupação política em preservar aquilo, né? Agora, com o potencial, como você falou, é muito grande. É um rio que tem um grande potencial, sim, senhor. Mas Legal. precisa ser muito cuidado. Precisa ser muito cuidado. Até aproveito para fazer um apelo aos empresários lá De de Barreirinhas, da região dos Barreirinha, Lençóis, né? aos amigos, aos apaixonados por pesca, o Diniz, das óticas Diniz, nosso Isso. amigo, forte abraço, que ele também comece com sua paixão a influenciar os outros lá, a sociedade local lá, a comunidade, a começar a soltar mais os peixes, senão o que a gente vai ver vai ser o contrário. Vai ser um declínio e desaparecimento dos peixes da região. Exato. E, Eduardo, é importante comentar que esse trabalho que é feito da pesca esportiva nessas regiões, tudo se envolve a comunidade, né? Como você falou no início, nada é feito, a gente chega lá e impõe que é dessa forma, não. A própria comunidade, ela participa do trabalho, e ela passa, inclusive, né, a entender como que funciona essa atividade e contribuir com ela, como você falou, né? O próprio peixe, ele começa a melhorar o modo de vida dele naquela região a partir de uma pesca muito mais educativa, né, muito mais saudável, né? Então é muito bacana você comentar isso. E aproveitando, a gente já está aqui próximo do final da nossa live, né? Fazer o apelo, né, Eduardo, para, tanto como você falou, para os empresários locais de todas essas regiões, né? Primeira Cruz, Calina, Barreirinhas, né, que, como você falou, tem um mega potencial, mas precisa realmente fazer um trabalho ali. E o próprio poder público enxergar a pesca esportiva como uma atividade
que tem um potencial aqui no Maranhão, que tem regiões, não só essas regiões que já têm um apelo turístico, mas outras regiões do estado que têm um potencial para essa atividade, que ainda não foi enxergado por alguns representantes do setor público, né? E que isso realmente pode desenvolver uma atividade para aquela comunidade que está ali, né? Um novo olhar, uma nova forma realmente da população, né, ter uma atividade econômica ali e que vai render, não só, a gente não está falando de grana, né, de bem monetário, mas do ganho ecológico que vai se ter também em relação a isso, né? Sem dúvida, você já fez o apelo, já me ajudou aí, já falou muita coisa. Mas assim, é, 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 não dá para dissociar o desenvolvimento da pesca esportiva da evolução conservacionista do local. Então, Sim, já é um ganho para já é um ganho para toda a sociedade, né? Ah, além disso, a pesca esportiva ela vai vender a imagem muito positiva do Estado, que precisa. O Maranhão tem uma imagem muito negativa. IDH, a questão educacional, a questão do distribuição de renda. Então, quando você linka isso, linka a imagem do Estado com o turismo de preservação, automaticamente você ganha de maneira substancial em importância dentro do país e até para o mundo, importância enquanto uma região que desenvolve a natureza, que desenvolve o potencial natural. legal. Então, o que é muito importante disso e que precisa ficar fixado para as pessoas? A gente está aqui para ajudar a alavancar isso, a desenvolver, seja através do empresariado, seja através do poder público, ou o que seria melhor de ambos darem as mãos para que a gente possa começar com um plano estruturante de desenvolvimento da pesca esportiva no Maranhão. Esse que é esse que seria o grande objetivo nosso, né? Agências de turismo, empresários interessados, poder público, sociedade em geral. Vamos enxergar a pesca esportiva como uma saída para a maioria das comunidades ribeirinhas do estado do Maranhão. Dito dessa forma, a gente consegue, talvez, atingir o que é o mais importante, que é mudar a qualidade de vida das pessoas. No fundo, o que a gente quer é mudar a qualidade de vida das pessoas daquela região, ao mesmo tempo que a gente mostra que o Maranhão tem um potencial natural gigantesco, né? Show. Primeira Cruz, por exemplo, Adriano, lá em Primeira Cruz a gente tem o comércio da gasolina, que né, o comércio do combustível, a gente tem pousada lá, o hotel, a Pousada dos Guarás, a gente tem os guias de pesca, nós já temos 3 guias de pesca formados lá. Um Legal. abraço para o meu guia Civico, lá, os maiores guias de pesca de água salgada do Brasil, Show. né, reconhecidamente aí por todos. Então, já existe, a cidade já enxerga a pesca esportiva como algo importante para ela, como uma essência, algo essencial, algo fundamental para o desenvolvimento futuro da Legal. região, né? Agora, com a chegada da estrada, nós vamos ter outros pacotes, outros importantes destinos lá de passeio também, além da pesca esportiva. Em Maravilha. breve, a gente vai estar divulgando junto com a GECOS também, né? Maravilha. Então, assim, eu queria mandar aproveitar e mandar um abraço para toda a galera que nos acompanha, que nos está Isso. acompanhando. Queria fazer um agradecimento especial às fontes de pesquisa aí, o David B. Souza, que nos ajudou muito com o trabalho dele, através da pessoal da família Zillig, Matheus Zillig, através do Andy Han, Reni Papenfuss, tudo são fontes de consulta nossas que nos trouxeram a trazer essa história aí, né? Também o pessoal lá
nosso grupo Pesca em Debate, o Zenizir, o próprio Rubinho. Queria fazer um agradecimento porque foi através da leitura desses trabalhos científicos, muitas vezes outros nem tão científicos, mas que trouxeram aspectos importantes. O Len Jones, lá da África do Sul, também me trouxe muita informação. Eu queria agradecer a todos eles, ao grupo de pesca 3D Fishing, ao Juba, à família Mendes, a toda essa galera que ajudou a construir a pesca esportiva, Leonardo Castro, Paulo Emílio, a galera do Yacht Club de São Luís, que durante muito tempo promoveu torneios, né? Então, assim, é uma história rica, uma história recente, mas uma história que merece ter uma continuidade, merece crescer, merece ser expandida e ser mostrada para o Brasil. Mas depende muito, muito que a gente consiga formar uma frente bastante forte da sociedade e do poder público para que a gente possa mostrar o estado que tem o maior potencial de pesca esportiva do país, com o maior número de espécies esportivas. Show. Pessoal, a gente está chegando ao fim, Eduardo. Obrigado aí mais uma vez. O papo tá maravilhoso. Acho que a gente passaria aqui 2, 3 horas conversando. Queria agradecer, como você falou aí, a toda a galera que está seguindo a gente. A Flavinha do Sebrae está aqui contribuindo. O Patrick da Baluarte está aqui. Muita gente do turismo e da pesca aqui conosco. Muito bacana. Muito obrigado pela participação de vocês. É muito significativo esse movimento que a gente está fazendo aí, né, Eduardo? E aí as pessoas dando o aval aqui, contribuindo com o trabalho da gente, porque é importante a gente ter a força de vocês para justamente trazer a pesca esportiva como uma atividade forte aqui no Maranhão. E assim, o que a gente do Mundo Gecos, da 3D Fish puder fazer, eu tenho certeza que os parceiros, o Patrick, o próprio Sebrae, a gente está também convidando o pessoal da Secretaria de Turismo do Estado e do município também para participar. Então, a gente está nessa força aí. Eduardo, mais uma vez, obrigado, cara, sem palavras, você é um cara fantástico, a gente tem uma amizade maravilhosa aí. Quem sabe a gente não faz uma outra aí, né? Acho que vale a pena, né? Quem sabe, eu queria mandar um abraço também para os meus parceiros, Adriano. Pode falar. Kamikaze, Custom Luz, as melhores iscas soft do Brasil, sem dúvida nenhuma, para roubá-la campeão. O meu amigo lá da Fishing Strategy, o Gabriel, o Canário da Real Pesca, tem os melhores destinos de pesca do mundo, e ainda o Flávio Tanus do Extreme Jigs, muito importante também, e o meu parceirão da Trade Fish também, a melhor plataforma de pesca do Brasil. Tá? Quero mandar um abraço para eles e um abraço para todos vocês que nos prestigiaram. Maravilha, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência. O Instagram tá encerrando aqui a transmissão. Queria só agradecer a todo mundo. Eduardo, tamo junto na próxima oportunidade aí. Vamos falar mais uma vez de pesca. E convidar a galera para segunda-feira. A gente tem outra live aí sobre artesanato, tá? A gente vai falar sobre terapias flor da mata, junto com a Aline e a Luana. E aí, pessoal, fica mais um recado aqui, ó. Hashtag pesquesolte, hein? Tamo junto, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, galera da pesca, galera do turismo. Tamo junto, meu irmão. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.